Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Na correria, estudando bastante? Espero que sim, tá bom? Eu sei, é uma fila que vocês entraram e eu sei o que vocês estão pensando, o conteúdo é extenso, meu Deus do céu, são tantas coisas para estudar, mas vai por mim. Vai valer a pena, você vai conquistar essa tão sonhada aprovação e vai tomar posse desse novo cargo, se for uma ascensão, ou vai tomar posse nessa sua aprovação dessa função pública, se você ainda não é, policial ou funcionário a qual esteja estudando no RDPM da Polícia Militar. Mas, sem mais delongas, olha só, me siga nas redes sociais, vai lá no Instagram, siga o professor nas redes sociais, tá bom? Quase que diariamente eu posto muito conteúdo que com certeza será de relevância para você. E também já deixa aquele joia, dá aquele like que o professor ama de coração, ó. O professor Carlos Evangelista ama esses likes que vocês dão, porque isso ajuda a valorizar o nosso trabalho, porque ele é propagado para mais pessoas. E assim as pessoas que também estão estudando a legislação da polícia, o RDPM, vão receber, assim, quando procurarem, vão receber a nossa aula. Então isso ajuda muito, tá? Então vai lá e dá esse like aqui, dando essa moral para nós. Sem mais delongas, vamos lá iniciar? Vem comigo então, voltar ao estudo do RDPM. Na aula passada, nós falamos das autoridades que são competentes para aplicar a sanção disciplinar. Falei em grau de recurso, que o coronel, que o subcomandante é quem é a autoridade competente para aplicar a sanção disciplinar ao inativo. Quem vai conhecer desse recurso é o comandante-geral. Se for aplicado ao inativo, que é um oficial, é o comandante-geral. E quem conhece do seu recurso é o secretário de Segurança Pública. Também dissemos que um exemplo, as autoridades competentes é do posto de capitão para cima, perfeito? Mas se um tenente estiver de maneira interina, tá? Interina, literalmente na função de capitão, ele vai poder aplicar a sanção. Ele será também autoridade competente para aplicar a sanção, ok? Agora nós iremos falar dos limites da competência da autoridade disciplinar. Como eu disse, cada autoridade disciplinar, conforme o seu posto, tem um limite de aplicação de sanção disciplinar. Alguns podem aplicar algum tipo de sanção, outros podem aplicar o mesmo tipo de sanção, mas com limite diferente. E é isso que nós iremos ver aqui. E esse conteúdo é de suma importância para a sua prova. Você não pode, olha só, você não pode deixar de ver esse conteúdo. Você precisa ver esse conteúdo para ir para a sua prova, ok? Então vamos lá. Olha só. Dos limites de competência da autoridade. Vamos lá, ó, o governador, ele pode aplicar todas as sanções disciplinares do RDPM. Governador, todas as sanções disciplinares do RDPM. O secretário de Segurança Pública e o comandante-geral, todas as sanções do RDPM, exceto a demissão de oficiais. Então, olha só, governador, quais sanções que ele pode aplicar? Todas as sanções previstas no RDPM. Ele é ilimitado. Ele pode aplicar todas as sanções do RDPM. Secretário de Segurança Pública e comandante-geral podem aplicar todas as sanções, exceto a demissão de oficiais. Exceto a demissão de oficiais. Aí vem cá. Vocês lembram na aula passada qual eu já disse sobre isso? O que eu falei para vocês? Nós sabemos que o oficial, para ser demitido, para sofrer uma sanção exclusória, precisa passar por um processo regular. E essa previsão é constitucional, certo? Previsão constitucional. Lá do artigo 142, isso daí não tem nem o que ser discutido, tá? Conselho de justificação, processo híbrido, administrativo e também judicial, certo? Mas foi o que eu disse para vocês, que a única autoridade que nomeia, quem é que nomeia o oficial?
que dá posse ao oficial? É o governador. É a autoridade que nomeia que confere o título, né, de posto e patente ao oficial. É o governador. E é essa mesma autoridade que pode demitir. Lembra, eu fiz esse paralelo com vocês. Quem confere é quem demite. Então, o governador, por ele poder conferir o posto e a patente ao oficial, ele também pode demitir. Mas lembrando, essa demissão é após um processo regular, tá bom? E, na verdade, não é ele quem. Ele só vai homologar a demissão, na verdade, porque é um processo híbrido, como eu disse, administrativo, judicial, e depois o último trâmite, quem vai assinar é o governador, ok? Mas, enfim, a autoridade que nomeia, que imposta, que dá o título de posto e graduação é o governador, então ele é a autoridade competente para demitir. Obviamente, o secretário de Segurança Pública e o comandante-geral não podem. No entanto, lembrando, voltando nessa questão de autoridade competente para conferir, quem é que nomeia a praça? É o comandante-geral. Se ele nomeia, ele pode demitir a praça, tá bom? Esse é o raciocínio que eu quero que vocês levem. Vamos lá, dando continuidade aos limites da competência da autoridade disciplinar. Olha só, subcomandante, quais são as sanções que ele pode aplicar? Advertência, repreensão, permanência disciplinar, detenção e proibição do uso de uniforme até o limite máximo previsto. Olha só, eu quero que você traga isso daqui comigo. Olha só, o subcomandante, ele aplica aos inativos, porque lembra, é apenas aos inativos essa sanção de proibição de uso de uniformes até o limite máximo previsto. É só aos inativos, certo? Então, quem aplica essa sanção aos inativos é o subcomandante, tá vendo? Ele pode aplicar até o limite de um dia, ok? Dando continuidade, coronel, quais sanções, qual o seu limite de sanção? Advertência, repreensão, permanência disciplinar até 20 dias. Olha só, o coronel pode aplicar a permanência disciplinar até 15 dias e detenção de até 15 dias. Tá marcando aí? Isso é importante. Marca no seu caderno, vai tirando print, marcando assim como eu estou marcando, porque isso daqui pode cair na sua prova. Tenente Coronel, vamos ver o limite do Tenente Coronel agora em relação às sanções disciplinares. Ele pode aplicar advertência, repreensão, permanência disciplinar de até 20 dias. Olha só, então, observe, primeira coisa que eu quero que você veja aqui: o coronel pode aplicar detenção de até 15 dias. O tenente-coronel já não pode mais aplicar detenção. Então, a detenção, o limite de autoridade competente para aplicar a detenção é até coronel. É até coronel, porque tenente-coronel não pode mais aplicar a detenção, certo? Major, major, advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 15 dias. O major pode aplicar a permanência disciplinar de até 15 dias. O capitão e o capitão, advertência, repreensão e permanência disciplinar de até 10 dias. Até 10 dias o capitão bate no peito e fala: Eu vou aplicar essa sanção disciplinar de permanência disciplinar. Tá bom? E do julgamento? Olha só em relação ao julgamento, como que é feito o julgamento de um processo administrativo? O que deve ser levado em consideração? Na aplicação das sanções disciplinares, serão sempre considerados a natureza, a gravidade, os motivos determinantes, os danos causados, a personalidade, os antecedentes do agente e a intensidade do dolo ou o grau da culpa. Aqui são as circunstâncias, né, as circunstâncias administrativas, as circunstâncias a quais, ó, aqui são as circunstâncias, no direito penal a gente chama de circunstâncias judiciais. Aqui não é judicial, é administrativa, né? Circunstâncias administrativas.
administrativa, certo? Então, é sempre levado em é ser levado em consideração essas circunstâncias na aplicação das sanções disciplinares. Não haverá aplicação de sanção disciplinar. Agora nós estamos nas causas de justificação. Vou até marcar aqui, ó. Essas aqui são as causas de justificação. Justificação. Muito importante para você levar isso para a sua prova. Causas de justificação. Quando eu reconheço essas causas de justificação, não há aplicação da sanção. Aqui é como se fosse as excludentes de ilicitude, sabe? As excludentes de ilicitude previstas no artigo 42 do Código Penal Militar e no artigo 23 do Código Penal Comum, tá? Legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal, exercício regular do direito, estado de necessidade, sabe? Essas causas de excludentes de ilicitude, sabe? Essas excludentes de ilicitude, aqui no RDPM são chamadas de causa de justificação. E observem, olha só, esse rol que está aqui, ele é um rol exemplificativo, tá? Então ele é números abertos, em latim, números abertos, não é números clausos, não é um rol taxativo, tá bom? Então aqui, essas causas de justificação é apenas um rol explicativo. Opa, até engasguei aqui. Exemplificativo, agora ficou melhor, né? É um rol exemplificativo. Isso não vai cair na sua prova, eu nunca vi caindo, mas de repente, se cair, você já sabe, ok? Vamos falar dessa causa de justificação, então? Vem comigo. Ó, não haverá sanção disciplinar quando for reconhecida qualquer das seguintes causas de justificação. Qual que é a primeira? Motivo de força maior ou caso fortuito plenamente comprovados. Motivo de força maior e caso fortuito plenamente justificado, não será aplicada a sanção disciplinar. Próxima causa de justificação: benefício do serviço. Se o ato, a transgressão foi praticada em benefício do serviço, da preservação da ordem pública ou do interesse público, também não será aplicada a sanção disciplinar. Gravem bem essas causas de justificação, tá? Em legítima defesa própria ou de outrem. Em legítima defesa própria ou de outrem, também eu não aplico a sanção disciplinar, certo? Em legítima defesa, ó, aqui já falei, né? Obediência, ó, em obediência à ordem superior. Em obediência à ordem superior, desde que a ordem recebida não seja manifestamente ilegal. Olha que interessante. Se você receber, subordinado, uma ordem legal do seu superior e falar, não, mas aqui eu vou justificar essa causa, lê do engano seu. Porque essa causa justificativa em decorrência de obediência à ordem superior é se a ordem for legal. Porque se a ordem for ilegal, ela não tem que ser cumprida. Eu disse lá, seguindo o princípio das baionetas inteligentes. Eu até tenho um vídeo desse no meu YouTube, perdão, no Instagram. Depois vai lá e dá acesso ao Instagram e vocês vão ver que eu falo sobre a teoria das baionetas inteligentes, teoria da baioneta cega, lá no meu Instagram. Vale a pena depois dar uma olhada, ok? Então, ordem legal, eu não vou cumprir. Ah, e a ordem obscura? Ordem obscura, eu peço total esclarecimento, tá bom? Eu já falei sobre isso aqui também. Beleza? Próximo inciso. Causa de justificação, uso da força para compelir subordinado a cumprir rigorosamente o seu dever. No caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública ou manutenção da ordem pública. Essa causa de justificação ela é aplicada apenas para o superior hierárquico,
hierárquico, apenas para o superior hierárquico que pode compelir, usar de força física, a depender da situação, para obrigar o subordinado a realizar ato que é necessário dele, dar um puxão, dar um empurrão. Vamos lá, meu filho, acorda, vamos praticar, vamos realizar. Então ele pode realizar isso sim, ok? Circunstâncias atenuantes. Circunstâncias atenuantes. Olha só, é muito importante que você se atenha a essas circunstâncias atenuantes, porque eu tenho certeza, o examinador vai tentar te confundir essas causas de justificação do artigo 34, que acabamos de falar, com as causas, com as circunstâncias atenuantes. Tem uma que ele sempre joga e ela fica muito próxima, então o aluno sempre erra, acaba quase sempre errando. Mas, se você se dedicar, eu tenho certeza que você vai ser aprovado. E, já falando em dedicação, por gentileza, se dedica aí, perde um tempinho e dá aquele like, aquele joia nessa aula, porque é de muita importância, isso vai ajudar a propagar mais ainda o conteúdo. E também, por gentileza, me segue aqui nas redes sociais, no Instagram. Eu sempre estou postando muitos vídeos, então é de muita valia que você me siga lá, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito, ok? Então, circunstâncias atenuantes. Olha, circunstâncias atenuantes. Vamos falar sobre elas? Quais são as circunstâncias atenuantes? Atenuante é aquilo que diminui a sanção. Ele não vai justificar, como no artigo 34, mas ele vai abrandar, ele vai mitigar o peso da sanção disciplinar, podendo até trocar uma sanção por outra, a depender da causa atenuante, tá bom? A depender do motivo dessa situação de atenuante. Vamos lá ver o inciso primeiro que diz. Olha só. Qual a primeira causa atenuante, a circunstância atenuante? Estar, no mínimo, no bom comportamento. Qual o próximo inciso? Ter prestado serviço relevante. Se ele prestou um serviço relevante, ele irá ter uma causa de atenuante em relação àquela sanção disciplinar. Ter admitido a transgressão de autoria ignorada ou, se conhecida, imputada a outrem. Então, isso também é uma circunstância atenuante. Ter admitido que ele foi o autor da transgressão disciplinar que era desconhecida. Ter praticado a falta para evitar mal maior. Olha só, eu já vi diversas questões caindo que isso daqui é uma causa de justificação. Não é. Ter praticado a falta para evitar o mal maior é uma causa de atenuante, de atenuação da transgressão disciplinar. Próximo inciso, inciso 5, ter praticado a falta em defesa de seus próprios direitos ou de outrem. Essa aqui é campeã, é campeã. Sempre trocam esse inciso colocando como se fosse uma causa de justificação, mas não é. É causa de circunstâncias atenuantes, tá bom? Ter praticado a falta por motivo de relevante valor social. Se praticou a transgressão disciplinar por motivo de relevante valor social, causa de atenuação da sanção. Não possuir prática no serviço. Não possui prática no serviço, vai ter a sanção atenuada. Colaborar para a apuração da transgressão disciplinar. Também é causa de atenuação da sanção disciplinar, tá? Circunstâncias agravantes. Quais são as circunstâncias que agravam a sanção disciplinar? Obstante, olha só, se não obstante nós temos as causas de atenuação que irá abrandar a situação do acusado, nós também temos situações que vai, ó, colocar um peso maior ainda na sanção disciplinar, que são as causas agravantes, que irão agravar ainda mais a situação do acusado. E quais são essas causas? Estar no mau comportamento. Se ele cometeu a transgressão e já está no mau comportamento, peraí, vou pesar mais a mão em relação à sanção disciplinar. Praticar simultânea ou conexão de duas ou mais transgressão disciplinar. Se ele praticou duas, numa conexão, né? Duas ou mais transgressão disciplinar, é causa de agravante.
reincidência específica. Reincidência específica é muito claro, né? Tanto é as questões da permanência, quando eu tenho uma reincidência específica, isso agrava mais ainda a situação do acusado. Então, é uma situação agravante. E conluio de duas ou mais pessoas, em concurso de pessoas, também é causa de agravar a situação, tá bom? Próximo inciso, ter sido a falta praticada durante a execução de serviço. Se a falta foi praticada durante a execução de serviço, isso irá agravar mais ainda a situação. Mas observe, se estar em serviço já é inerente à transgressão disciplinar, já é inerente a essa transgressão, então isso não pode servir como agravante, né? E olha que eu já vi sanção sendo agravada nessa circunstância aqui, estar em serviço, por uma causa que é inerente à função. Um exemplo, um militar que ele toma uma transgressão disciplinar por não estar usando cobertura, não está usando o casquete, o cap, assim como você quiser dizer. Se ele não está usando, obviamente ele está de serviço. Então, essa circunstância agravante não pode incidir, não pode incidir, porque estar usando o casquete já é uma condição indispensável de estar em serviço. Então, essa circunstância não pode agravar. Agora, imagine uma situação em que o Mike vai e agride alguém. Agredir já é uma situação que pode ensejar, que seja uma transgressão disciplinar, mesmo na sua vida paisano, vai lá e agride uma pessoa, se tiver em serviço, aí sim pode ser pior ainda, tá bom? Ok? Próximo inciso, ter sido a falta praticada em presença de subordinado, de tropa ou de civil. Olha só, é uma situação agravante. Ter sido a falta praticada com abuso de autoridade hierárquica ou funcional. Também é uma causa que agrava muito mais ainda a situação do acusado. Observe, as causas agravantes não tem como trocar com as causas de justificação e as causas de atenuação, né? Porque obviamente vai ficar nítido isso. Mas se atentem e muito em relação às causas de justificação e as causas de atenuação, porque o examinador ele sempre faz essa trocadilha, ok? Dando continuidade. Olha só, não se aplica a circunstância agravante prevista no inciso 5 quando, pela sua natureza, a transgressão seja inerente à execução do serviço. É aquela que eu disse, que não pode ser agravada a situação pelo fato dele estar em serviço, se já é inerente à transgressão, que é não usar cobertura. É inerente à transgressão, não tem como ele cometer isso sem estar de serviço. Então, nesse caso, não se aplica essa agravante. Considerar-se considera-se reincidência específica o enquadramento da falta praticada no mesmo item previsto no parágrafo único do artigo 13 ou no item 2 do parágrafo 1º do artigo 12. Então, considera-se reincidência específica aquela quando incide no mesmo inciso do parágrafo único do artigo 13, quando são as transgressões específicas, ou quando elas são genéricas e é a mesma transgressão, tá? Isso daí é de praxe, todo mundo já sabe. Aí vem, ó, a publicação. O que é a publicação? É a divulgação oficial do ato administrativo referente à aplicação da sanção disciplinar ou à justificação e dá início aos seus efeitos. Então, o início da justificação, ele inicia, ou da transgressão, com a publicação oficial do ato administrativo. Então, o ato administrativo, para ter validade, para ter eficácia, ele depende da publicação. E é por isso que eu preciso da publicação para pedir a conversão, no caso de permanência. Só vai ser considerado justificado o ato a partir da publicação, tá bom? Então é a publicação que vai validar esse ato. A advertência não consta, a advertência não constará, não deverá constar de publicação em boletim, figurando, entretanto, no registro de informações
de punição para oficiais ou nota de corretivo para as praças. Isso daqui eu já havia tratado com vocês em aulas anteriores. As sanções de oficiais, olha só que importante isso daqui, muito importante, tá? As sanções de oficiais, aspirante a oficial, aluno oficiais, subtenentes, sargentos serão publicadas somente para conhecimento dos integrantes de seus respectivos círculos e superiores hierárquicos, podendo ser dada ao conhecimento geral se as circunstâncias ou a natureza da transgressão e o bem da disciplina assim o recomendarem. E é por isso que toda vez que você vê um papel tramitando aí pela administração, reservado, você sabe que é uma transgressão, é porque é de sargento ou de oficial, porque tem que ser reservado, não pode ser aplicada, mas tem um limite. Se a circunstância ou a natureza da transgressão tiverem relacionado com o bem da disciplina e for interessante publicar para o bem da disciplina, então vai poder ser publicada, ok? A sanção disciplinar, olha só que interessante, a sanção disciplinar será proporcional à gravidade e à natureza da infração, observando-se os limites. Olha só quais são esses limites. Falta leve são punidas com advertências ou repreensão. Falta leve é só advertência? Não. Falta leve, advertência ou repreensão. E na residência específica, com permanência disciplinar de até 5 dias. Então, numa falta leve, se houver reincidência específica, eu já trouxe isso, mas aqui eu estou enfatizando melhor. Se houver residência específica na falta leve, posso aplicar permanência disciplinar de até 5 dias. As faltas médias, olha só, serão punidas com permanência disciplinar de até 8 dias e na reincidência específica com permanência de até 15 dias. Olha só como é alto. As faltas graves serão punidas com permanência de até 10 dias ou detenção de até 8 dias e, na residência específica, com permanência de até 20 dias ou detenção de até 15 dias, desde que não caiba demissão ou expulsão, certo? Dando continuidade, já caminhando para o final, a sanção disciplinar não exime o punido da responsabilidade civil e criminal emanadas do mesmo fato. Lembra da tríplice? Ó, isso daqui tem a ver com a tríplice responsabilidade. Nós já falamos sobre isso. Responsabilidade. Isso daqui está relacionada com a tríplice responsabilidade, em que o policial militar responde administrativamente, civilmente e penalmente a depender da transgressão disciplinar. Então, não é porque sofreu uma sanção disciplinar que está isento da punição. Não, ele pode ser punido ainda criminalmente e ainda ter a responsabilidade de ressarcir o dano na esfera civil. A instauração de inquérito ou ação criminal não impede a imposição na esfera administrativa de sanção pela prática de transgressão disciplinar sobre o mesmo fato. Aqui ele está falando que não vai caber bis e idem. Ah, mas já tem inquérito sobre o fato. Não interessa. Não vai caber bis e idem. Isso para o RDPM aqui de São Paulo, porque eu já vi em outros estados que dá para relativizar isso daqui. Mas aqui ainda é assim, tá? Então não caracteriza esse bis e idem. O início do cumprimento da sanção disciplinar deverá ocorrer no prazo de 5 dias após a ciência pelo punido de sua publicação. Houve a publicação, teve a ciência, após 5 dias deve dar-se início à sanção disciplinar. Lembra o que eu disse? A sua banca adora prazo. Então, sempre que você observar e ver prazo, grafe, marque, olha só, eu sempre coloco com marca-texto para não ter erro, ok? Ok? E do comportamento. O comportamento, então, nós iremos deixar para a próxima aula, ok?
Mas já vou adiantar, comportamento é só para as praças, ok? É só para as praças. Senhoras e senhores, na próxima aula daremos continuidade, mas, mais uma vez, encarecidamente, me siga nas redes sociais, me siga lá no Instagram, que eu sempre tenho postado vídeos que serão de muito interesse para vocês, e já dá o seu like, o seu joinha nessa aula, que eu tenho certeza que contribuiu e vai contribuir mais ainda para outras pessoas. Sem mais delongas, até mais e um forte abraço.